Bom dia, obrigado pela presença. Eu começo agradecendo os patrocinadores da programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. Como imagino que seja do conhecimento de todos, porque nós fizemos esse aviso semana passada, o diretor do Bundesbank, que viria ao Brasil, em virtude do surto de coronavírus, teve que cancelar a sua viagem. Nós resolvemos manter o encontro, o Murilo topou manter o encontro, e a justificativa para manter o encontro é óbvio. O Murilo é muito bom e conhece esse assunto. O Murilo, sem favor nenhum, é um dos mais notáveis servidores públicos que esse país já teve. Tá ali na top 2, top 3, é fácil. Pedro Parente, Murilo Portugal, Pedro Malan, é gente desse naipe. Não tô aqui exagerando, estou me concentrando evidentemente na área econômica, que é a área que eu mais conheço. Certamente há servidores públicos atuais e passados em outras áreas também tão notáveis quanto o Murilo. Além disso, o Murilo é amigo da casa, amigo pessoal do presidente, e, como eu disse, conhece esse tema que nos ocupará hoje. Por dentro, tem uma enorme experiência internacional também. Então, o Murilo me advertiu que, em homenagem ao diretor do Bundesbank não ver, ele proferirá a sua palestra em alemão. Mas eu presumo que, tirando o Ike, que está aqui representando o Bundesbank, que talvez tenha alguma dificuldade de acompanhar o alemão do Murilo, todo mundo saberá exatamente, palavra a palavra, o conteúdo da exposição Guten Morgen? Good morning. Murilo. Guten Morgen. Vai que é sua. Bem, para mim é uma alegria e um prazer estar aqui. Eu queria agradecer muito o convite do Instituto Fernando Henrique Cardoso para estar aqui. E como a plateia aqui tem, acredito, vários representantes do setor financeiro, né, eu queria dizer que todas essas coisas aqui que o Sérgio Fausto falou, a gente tem que usar uma taxa de desconto bastante grande para chegar ao meu valor presente real, mas vocês já estão acostumados a usar taxa de descontos assim grandes, né? Aqui no nosso país sempre foi uma tradição. Eu estou comprado em Murilo. Então, usar uma grande taxa de desconto, mas de qualquer maneira eu agradeço. Eu ia falar em alemão, eu tinha feito a apresentação em inglês, mas agora eu vou falar em português mesmo. Bem, o tema aqui é a revolução digital, né, que a gente sabe que está ocorrendo no mundo todo, né, transformando setores econômicos de uma forma radical, transformando as formas das pessoas trabalharem, transformando as maneiras como as pessoas se comportam e também as formas pelas quais as empresas funcionam, né? Isso é uma combinação de novas tecnologias, tanto na área da computação como na área da comunicação, né, que está gerando uma onda de inovações, e algumas das quais estão mencionadas aí nesse slide, né? A questão do Big Data, que são essas grandes coleções de dados que você tem novas formas de atuar, a computação nas nuvens, que é um nome bonito para a gente usar os computadores dos outros quando eles não estão sendo usados, o blockchain, que vocês sabem o que é também, uma técnica de fazer registros descentralizados, criando uma dificuldade grande de você depois alterar os registros, então é bom para evitar fraudes, né? Inteligência artificial, o aprendizado das máquinas, robótica, internet das coisas, né? E aqui o que nós vamos falar basicamente é da parte mais digital, né? Então, graças a essa grande capacidade de processamento de dados e uma redução muito substancial nos custos,
grandes quantidades de dados que no passado eram coletadas e utilizadas para um propósito único e depois eram arquivados, né? Agora eles são reanalisados e são utilizados para novos e, às vezes, inesperados objetivos e propósitos, né? Então, isso tem feito com que essas novas técnicas de análise de dados aplicadas a grandes coleções de dados, a chamada Data Analytics, né, está descobrindo segredos, descobrindo correlações que estavam ali escondidas nessas grandes coleções de dados, né? Isso aí, essa informação é usada para criar algoritmos que, uma vez instalados lá nesses computadores e em outras máquinas, permitem que elas desempenhem novas tarefas, inclusive a tarefa de analisar novos dados e mudar os algoritmos e mudar o comportamento dependendo desses novos dados, né? Então, essa análise de dados se transformou, eu acho que numa das mais importantes tecnologias dessa economia globalizada, baseada em dados que a gente tá assistindo, né? A revista The Economist, numa das edições passadas, mencionou que os dados estão representando agora para esse século o que o petróleo representou no século passado, né? Então, o dinheiro e a informação acho que estão se tornando equivalentes, né? E por isso eu acredito que os dados e a informação vão acabar sendo regulados da mesma maneira que o dinheiro e as finanças foram e ainda são regulados atualmente. É uma experiência que eu acho que a gente já vê acontecendo. Então, aqui tem alguns dos drivers dessa mudança, né? Um ponto, além da tecnologia, que eu já falei um pouco, né? Um outro ponto que é um driver importante é a experiência e as expectativas dos clientes que são geradas por essas novas tecnologias, que também são motores importantes dessa mudança. Então, os clientes bancários, eles cada vez mais estão ficando digitais, né? Eles esperam ter as suas necessidades financeiras atendidas por meio do telefone celular, em qualquer hora do dia, em qualquer dia do ano, e de uma maneira que seja totalmente digital, uma maneira que seja totalmente segura. Agora, as transações bancárias não podem mais ser completadas em um dia, tem que ser em minutos ou em segundos, né? E o consumidor brasileiro, como está aqui mostrado nesse slide, já é digital, né? Principalmente a geração jovem, que vai ter um aumento da sua participação na população ativa total, porque nós estamos com uma redução da taxa de crescimento populacional, né? Então, os jovens, eles não estão em outro mundo, não no mundo em que a gente estava acostumado, né? Já há uma penetração grande da internet no país, 56% de acesso à internet, mais de 75% da população economicamente ativa tem um celular, né? Então, a visão do consumidor atualmente é de simplicidade, de praticidade, de velocidade e de segurança nas transações, né? As redes sociais ajudam e fomentam também muito isso, né? 8 em cada 10 adultos no Brasil são ligados a alguma rede social, né? E os consumidores estão cada vez mais exigentes, né? Então, segundo essa pesquisa aí que nós fizemos, né, 76% abandonam uma transação se ele se sente frustrado no meio da transação, né? Então, nós estamos numa transição no setor financeiro muito rápida para o banco digital, né? Em 2018, que são esses dados aí, nós já temos os de 2019, mas estão sendo refinados, né?
40% das 79 bilhões de transações bancárias que ocorreram no Brasil já foram pelo telefone móvel. E 20% foram pelo internet banking. Então, 60% já totalmente digitais, né? E apenas 5% das transações ocorreram em agências bancárias, né? Embora o setor bancário ainda tenha um legado de 20 mil agências e 47 mil postos de atendimento bancário, que são aquelas agências que ficam dentro de uma repartição pública ou de um shopping, de uma empresa, e atendem especificamente as pessoas que trabalham naquele lugar, né? A inovação não é um comportamento novo para os bancos aqui brasileiros, né? O setor bancário do Brasil, ao longo do tempo, tem estado na liderança da inovação tecnológica aqui no Brasil, e essa é uma posição que nós pretendemos manter. Os bancos foram os primeiros, aí tem um pouco assim do histórico de alguns landmarks, né, alguns milestones disso, né? Os bancos foram os primeiros a criar grandes centros de processamento de dados no país e importar aqueles grandes computadores mainframe, né? Quando as importações de hardware eram proibidas, os bancos fundaram empresas para produzir fisicamente os equipamentos aqui no Brasil, né? Então, o Itaú fez a Itautec, o Banco do Brasil fez a Cobra, o Bradesco fez a Scopus, e nós também começamos a implantar os ATMs bastante cedo, tem uma penetração bastante grande no Brasil. Foi na década de 80 que os ATMs começaram a entrar aqui, né? Hoje nós temos 170 mil ATMs instalados no país, que processam 9 bilhões de transações ano. E isso não é apenas saque e depósito. Existem cerca de 80 tipos de transações diferentes que podem ser feitas nos ATMs. E os ATMs são ainda muito importantes para as comunidades pobres nas periferias das grandes cidades, onde geralmente não tem agência e a internet às vezes não funciona bem, e também nas cidades pequenas do interior, onde não tem internet bank, né? Compensação eletrônica de cheques, que está aí mencionado, foi uma coisa também que começou nos anos 90 aqui, o uso de chips no cartão de crédito, né? Quando o Banco Central implantou aqui o sistema brasileiro de pagamentos na década de 2000, o setor bancário criou uma Câmara Interbancária de Pagamentos, chama CIP, que é uma entidade sem fins lucrativos e que opera o sistema de pagamentos rápidos no Brasil, que são as TEDs, né, a transferência eletrônica de dinheiro, e os DOCs. E o movimento anual da CIP é de 28 trilhões de reais, cerca de 4 vezes o PIB. Esse é mais ou menos o nível de movimentação financeira que existe no Brasil. Então, um ponto que eu queria fazer aqui, né, e deixar claro, é que inovação tecnológica está na história e está no DNA do setor bancário brasileiro. E o comprometimento dos bancos com inovação tecnológica não é uma coisa da boca para fora, é do bolso para fora, porque os bancos gastam 19 bilhões de reais por ano em tecnologia da informação. Isso é 26% do lucro do setor bancário investido em tecnologia da informação, né? Mas é claro que nós sabemos que as glórias passadas não garantem o sucesso futuro, né? Não dá para você deitar no berço esplêndido ali de um sucesso passado, porque quem quer ser o primeiro em qualquer atividade tem que sempre agir como se ele fosse o segundo, querendo tomar o lugar do primeiro, porque é assim que o segundo lugar age em todos os setores. Então, apesar dessa história bem-sucedida de uso da tecnologia e introdução de inovação no Brasil, os bancos reconhecem e respeitam a competição das fintechs, das big techs,
procuram aprender com as fintechs, procuram emular a agilidade, a simplicidade e a filosofia de tentar encantar os clientes que as fintechs têm, né? E nós achamos que essa interação banco-fintech tem gerado efeitos positivos e vai continuar gerando efeitos positivos, né? O uso mais intenso de novas tecnologias é um desses efeitos positivos, né? Maior agilidade, maior inovação, simplicidade, o esforço para atender bem os clientes, né? Uma maior integração entre vários tipos de produtos e serviços, inclusive com outros setores, né? Então, na verdade, os bancos agem como parceiros das fintechs. Todos os grandes bancos brasileiros eles têm programas de incubação e de apoio às fintechs, que eu estou mostrando aqui nesse slide, né? O Itaú tem o Cubo, o Bradesco tem lá o InovaBrá do Bradesco, o Santander tem o Radar, o Banco do Brasil tem um laboratório lá no Vale do Silício, né? Então, esses programas todos procuram apoiar o desenvolvimento das fintechs. Os bancos investem em algumas dessas fintechs, até adquirem outras fintechs. Então, o comportamento e a atitude é um misto de cooperação, parceria e competição, né? Os bancos têm algumas desvantagens nesse sistema, nesse ambiente, porque tem grandes sistemas legados, né? Contas, relacionamentos, produtos que foram criados no passado. Então, há uma complexidade grande de transferir tudo isso para um novo ambiente, há uma complexidade operacional grande. Então, essa é uma desvantagem que os bancos têm em relação às fintechs. Por outro lado, as fintechs que são mais ágeis e que não têm esse legado passado, elas têm dificuldades com os canais de distribuição. Então, essas diferenças acabam criando complementariedades entre oportunidades naturais, né, de relacionamento entre os bancos e as fintechs. Na Febraban, nós já há 30 anos fazemos uma conferência internacional de automação bancária, que eu queria aproveitar para fazer aqui um comercial e convidar todos, chama CIAB, é o que está mencionado aqui no final, é o maior evento desse tipo aqui na América Latina, aqui em São Paulo, dura 3 dias, é um misto de uma feira, onde todos os grandes produtores de hardware e de software do mundo vêm apresentar os seus produtos, com uma trilha de conferências sobre tecnologia aplicada ao setor financeiro. 16 mil pessoas visitam a feira e tem permanentemente 4 auditórios com várias trilhas de conferências sendo apresentadas simultaneamente, né? Voltando aqui ao tema das fintechs, né? Nós contratamos lá na Febraban, em 2014, um estudo sobre a atuação internacional das fintechs e também a atuação aqui no Brasil, né? Tanto das fintechs como as big techs. E elas atuam em diferentes áreas do setor financeiro que estão mencionadas aí, né? Então, tem pagamentos, investimentos, crédito, seguros, assessoria a investimentos e criptomoedas. Então, essa pizza aí está dividida nessas áreas e ligada a cada uma dessas áreas tem as principais fintechs no mundo internacional, né, que atuam em cada uma dessas áreas, né? A área onde tem uma penetração maior é a área de pagamentos, né? Onde o risco é menor, e a área de
crédito é uma área um pouco mais difícil para as fintechs atuarem, né? Essa questão de criptomoedas, né? Na verdade, elas são chamadas moedas, mas não são moedas, né? Por isso que é criptomoedas, porque elas não cumprem nenhuma das funções clássicas da moeda, que é servir de uma unidade de conta onde as pessoas possam expressar preços ou firmar contratos, não cumpre a função de ser um meio de pagamento, porque é difícil fazer pagamentos, nem de ser uma reserva de valor, porque a volatilidade é muito grande, né? Além dessa pesquisa nossa, tem uma pesquisa também que foi feita pelo Centro Internacional de Estudos Monetários e Bancários, lá de Genebra, e que pegou 85 bancos e outras entidades, né? E que está mostrando aí o resultado aí nesse quadro. Eu sei que está difícil de ler, né? Eu depois vou deixar esse material aqui à disposição para todos que quiserem, mas basicamente o primeiro quadro lá, o primeiro slide da esquerda, no alto ali, os setores que já são afetados, e você vê lá que a primeira linha é pagamento, a segunda é relacionamento com clientes, depois aonde os serviços são, o slide de cima da parte da direita, onde é mais afetado pela competição, e o slide de baixo é o que os respondentes dessas pesquisas acham que vai acontecer nos próximos 5 anos. Isso foi uma pesquisa feita lá na Europa, né? Aqui no Brasil nós fizemos isso também, né? E aqui os resultados são um pouco semelhantes. Então, a penetração maior é nos serviços de pagamento, né? Onde há um número muito grande de participantes. Entretanto, a competição cresceu muito nesse setor, né? Isso começou aqui a partir de 2010. Em 2010, basicamente, tinha 2 ou 3 grandes grupos que faziam isso. Era a Cielo, a Rede, né? E a GetNet, e tinham praticamente 100% do mercado. Hoje eles estão entre 70% e 80% do mercado num período de 10 anos, né? Isso é uma penetração muito forte, né? Entretanto, as margens foram muito reduzidas nesse setor, né? E mesmo as fintechs que são maiores e são mais famosas estão lutando aqui, apresentando um crescimento rápido, mas com vários anos seguidos de prejuízos na casa dos centenas de milhões de reais, né? Sem obter lucro ainda. É lógico que a gente sabe que isso é uma coisa que acontece quando você começa qualquer negócio, né? Acontece nas empresas pequenas, nas grandes. A Amazon, por exemplo, teve vários anos de prejuízo antes de começar a ter lucros, né? Mas o lucro é importante. O lucro é importante para o banco porque não só permite você continuar investindo, continuar crescendo, como dá uma indicação de solidez. Os clientes de banco, embora eles, claro que são influenciados sempre por uma visão muito negativa que a imprensa tem dos lucros dos bancos, né? Eles querem que o banco dele dê lucro. Então, eles não gostam de botar o dinheiro dele num banco que não dá lucro. Fazer um pagamento, fazer uma coisa, ninguém se importa, mas botar o dinheiro, deixar ele ali guardado e protegido, geralmente há uma preferência por bancos que sejam fortes, que sejam sólidos, e isso é reconhecido como sendo o lucro sendo uma indicação de solidez, né? Bom, a FEBRABAN estabeleceu esse tema do impacto da revolução digital no setor bancário como uma das prioridades aqui para a nossa atuação nos próximos 4 anos. Nós temos lá um sistema de planejamento de médio prazo, então a gente define as prioridades para um período de 4 anos, e lógico, e os orçamentos também, né? E vamos ajustando isso ano a ano, mas esse é um dos temas que foi definido aqui para o
já tinha sido definido no período passado e continuou como sendo prioritário no período de 2020 a 2024. E há quatro diretrizes aqui que nós estamos procurando estimular dentro desse tema. O primeiro é promover ainda mais a cultura digital entre os consumidores e entre a sociedade, né? Eu acho que esse é realmente um caminho sem volta, um caminho que precisa ser acelerado e que vai gerar muitos resultados positivos em várias áreas, não é só no setor bancário, né? Você pegar na educação, está havendo uma inovação enorme no mundo, né? Permitindo que pessoas que antes não teriam acesso através de cursos EAD possam ter acesso a professores de alta qualidade, às pesquisas mais modernas e tal. Você pegar na saúde é a mesma coisa. Então, um dos objetivos é esse, estimular a cultura digital entre os consumidores e entre a sociedade, aumentar a eficiência da indústria bancária, contribuir para aumentar a segurança digital, que é um tema muito importante, que eu vou falar aqui um pouco mais em detalhe a seguir, né? E encorajar a competição, encorajar a inovação em igualdade de condições entre os participantes, né? Então, eu queria falar um pouco mais aqui desses dois últimos pontos, que é a segurança cibernética e a questão da competição, né? Então, com o aumento do uso da internet, né, esse tema da segurança cibernética e dos crimes cibernéticos, eles se transformaram numa preocupação muito grande, né? E eu acho que esses riscos só vão aumentar por exemplo, o advento da internet das coisas, né, que ainda não começou, mas atualmente os computadores estão principalmente ligados à internet, mas na hora que um grande número de outras máquinas tiver ligado à internet além dos computadores e puder ser operado e desligado remotamente, você imagina o tipo de risco que nós vamos estar vivendo, né? Então, os países eles precisam se preparar para enfrentar esses riscos, criar estratégias para proteger as suas infraestruturas que sejam críticas, né? Ter uma legislação forte e eficaz contra crimes cibernéticos, mecanismos para poder haver o compartilhamento responsável de incidentes e de problemas, porque essa é uma área onde não há competição, né? Todos perdem, então todos são contra o fraudador, então temos que compartilhar experiências entre nós. Uma fraude que eu sofri hoje, o meu concorrente pode sofrer amanhã, e nós temos que nos unir contra o fraudador nessa área. E também estabelecer padrões mínimos de desempenho e de segurança para as empresas que operam nessa área, né? O BID fez, junto com a OEA, em 2016, um estudo sobre o estágio de prontidão de 32 países aqui da América Latina e do Caribe, nessa área da segurança cibernética, e o estudo mostrou que 80% desses países não tinham estratégias e planos, por exemplo, para proteger as suas infraestruturas mais críticas, que aquilo que, sem aquilo funcionar, o país inteiro para de funcionar, né? 66% dos países, esses 32 países, não tinham centro de comando unificado, de comando de controle unificado para a segurança cibernética, né? E só 6 dos 32 países pesquisados, que eram o Uruguai, o Brasil, o México, a Argentina, o Chile, a Colômbia e Trinidad e Tobago, tinham um estágio intermediário de prontidão, mas muito atrás de outros países, como os Estados Unidos, como Israel e tal, né? Então, essa é uma preocupação muito grande aqui no Brasil, né? Os bancos são um dos setores que estão mais bem preparados aqui no Brasil, né? O governo faz aqui todo ano
um exercício chamado Guardião Cibernético, o Ministério da Defesa que faz. Tem 5 setores no Brasil que participam desse exercício de Guardião Cibernético junto com o Ministério da Defesa, e um desses 5 setores é o setor financeiro, né? Os outros são o setor elétrico, nuclear, telecomunicações e o próprio sistema de defesa, né? Então, é um tema relevante, e eu digo isso porque a gente sabe que a força de uma cadeia está sempre na força do seu elo mais fraco. Então, não adianta uma parte da cadeia estar forte, outra parte da cadeia estar fraca, porque aí toda a cadeia acaba ficando fraca, né? Então, nós temos vários objetivos aí nessa atuação lá no programa de Guardião Cibernético, que é criar um gabinete de crise mais estruturado, aprimorar o fluxo intrasetorial de informações e de comunicações, aumentar a integração, e a FEBRABAN vai se unir a esse vai se unir a esse esforço. É lógico que o trabalho diuturno de repelir um ataque cibernético fica com os próprios bancos, né? Então, o trabalho que nós vamos fazer, nós vamos criar um laboratório, foi aprovado já pela diretoria executiva da FEBRABAN nesse ano, criar um laboratório de segurança cibernética com os objetivos de testar sistemas, testar infraestrutura, prevenir incidentes, né, promover a segurança do sistema, fazer simulações sobre possíveis ataques, né, estabelecer padrões mínimos que todos devam seguir, e também criar um ambiente seguro para troca de experiência entre os bancos sobre os ataques que eles sofrem. Então, esse é um ponto que é um ponto de preocupação em toda essa revolução digital que está acontecendo, né? Agora eu vou passar para um ponto positivo, que da revolução digital, que é aumentar a competição e aumentar a concorrência, né? Às vezes, competição é confundida com concentração, né? Você tem alguns setores que são grandes usuários de capital, e no mundo inteiro, todo setor que é grande usuário de capital, que é capital intensivo, tende a ser concentrado. Então, 2 metros de distância. Não, mas olha... Ele botou o braço. O procedimento, né? Foi correto. Correto. Aqui no gancho do cotovelo. E acho que é puramente alérgico. Acho. Mas então, os bancos, né, associados da FEBRABAN e a própria FEBRABAN, nós somos 100% a favor de aumentar, embora já exista competição no setor, nós somos 100% a favor de aumentar a competição, e nós vamos apoiar toda e qualquer medida que não seja discriminatória no sentido de aumentar a competição. Porque nós sabemos que a competição é essencial para promover o crescimento mais rápido da produtividade, e a produtividade é o principal elemento de sucesso, seja das empresas ou seja dos países, né? Agora, a competição, para ela ser benéfica para toda a sociedade, ela tem que derivar de vantagens intrínsecas da empresa, né? De fortalezas que a empresa tem, de qualidades, de pontos fortes da empresa, comparado com os outros competidores, porque esse é o tipo de competição que realmente faz a produtividade aumentar e que beneficia toda a sociedade. Tem outras formas de competição, por exemplo, a competição baseada no free riding, ou a competição baseada na arbitragem regulatória, que pode até gerar alguns ganhos temporários e, às vezes, até ilusórios, né? Mas que, às vezes, podem se transformar numa usina de problemas no médio prazo, né? Então, o free riding, né, é quando você procura se utilizar ou se beneficiar de uma infraestrutura custosa que demorou para você estabelecer e tal,
e que foi custeada pelos incumbentes, e aí você quer usar aquilo sem pagar nada por isso, né? Lógico que todas essas infraestruturas que são muito custosas, elas têm que estar abertas a todos os novos entrantes. Você tem que dar, e a política correta é você dar a oportunidade a qualquer novo entrante de utilizar uma infraestrutura que já tenha sido montada e que seja essencial para fazer aquele negócio, né? Então, isso é o tipo de política pública que é correta, que é adequada e que é justa os novos entrantes utilizar a infraestrutura, né? Mas todos aqueles que usam a infraestrutura, sejam os incumbentes, sejam os novos entrantes, eles têm que cobrir os custos. Primeiro, os custos do investimento que foi feito e esses custos estão sendo amortizados, né? E também os custos operacionais de essa infraestrutura funcionar. Porque se você deixar alguém não cobrindo esses custos, né, o que vai acontecer no médio prazo? Ninguém vai mais investir para manter, para expandir, para modernizar a infraestrutura existente. Não, termina. Ela vai se degradar e aí vai acabar gerando uma perda para a sociedade. Então, a competição que é baseada no free riding é boa para o agente que está sendo favorecido, não é tão boa para a sociedade. A mesma coisa com a arbitragem regulatória, mas eu vou esperar aqui. Eu não vou resistir à provocação. Você está falando no plano teórico. Teórico, você vê competição no Brasil, o risco de competição no Brasil por free riding ou por arbitragem regulatória? O risco sempre existe. O risco sempre existe. Então, nesse período de transição, é uma coisa que você tem que ter o cuidado, né, de fazer com que permitir que todos os novos entrantes usem todas as infraestruturas que são necessárias, mas não pode ser de graça, porque aquilo custou um dinheiro para fazer, né? Porque seria, por exemplo, a mesma coisa. Olha, dá um exemplo concreto. Um exemplo concreto. Nevrálgicos. Nós temos eu não estou me referindo ao Open Bank, estou me referindo a qualquer coisa. Nós temos um problema aqui em São Paulo, né, de trânsito, né? O trânsito todo entupido, não sei o que e tal. Aí vamos dizer que o governo fizesse uma norma, disse, olha, todo mundo que tem carro vai ser daqui para frente obrigado a dar uma carona de graça para quem não tem carro e que mora lá perto e que quer pegar carona com ele. Pode ser que seja isso, né? Com o tempo, o sujeito que tem o carro, eu vou parar de usar carro. Talvez esse seja o objetivo, né? Ou então, alguém morar na sua casa também. Então, o sujeito não tem casa, olha, tem um quarto aqui. Então, por exemplo, tem uma rede enorme de agências bancárias, né? Ninguém usa mais as agências. Então, é por isso que eu vou dar esse exemplo. Seria como se, por exemplo, um sujeito disse, olha, você tem essa agência aqui, eu não tenho um canal de distribuição, eu queria pedir sua permissão de botar uma banca aqui dentro, uma mesa aqui, deixar um funcionário meu para também acessar os seus clientes e tal. Então, há essa discussão, né? Há essa discussão de que, por exemplo, a rede de ATMs, que tem 170 mil ATMs que foram colocados aqui no Brasil, né? Nós tínhamos uma média. Então, custou muito caro para fazer essa rede de ATMs e é muito caro para operar, porque o transporte de dinheiro no Brasil é muito caro, né? Os ATMs eram explodidos. Nós tínhamos, desses 170 mil ATMs, tinham cerca de 5 mil que eram explodidos todo ano pelos bandidos, né? Porque o que acontece com o crime, né? Só tem duas soluções para o crime. Uma é o Estado prender o bandido e manter o bandido preso. A outra é o Estado não deixar o bandido ter acesso à arma. Qualquer outra coisa que você vai fazer não resolve o problema, é só enxugar gelo. Então, por exemplo, tinha muito assalto a agências bancárias. Aí o governo fez uma regra e uma norma estrita de segurança para agências bancárias. Você, para abrir uma agência, tem que ter uma autorização da Polícia Federal, tem que ter pelo menos 3 vigilantes em cada agência. O setor bancário tem 66 mil vigilantes no Brasil, só para comparar aqui com a Polícia de São Paulo, que tem 86 mil efetivos, né? Aí diminuiu os assaltos à agência. Tinha 2 mil assaltos à agência no ano 2000, agora, no ano passado, foi 117.
Mas o bandido continuou solto, continuou com a arma na mão, e aí ele migrou para explodir a ATM. Nós fizemos um monte de coisa com a ATM, reduziu de 5 mil, agora está em torno de uns 400. Ele agora está explodindo os carros que transportam o dinheiro, explodindo as bases que transportam o dinheiro. Então, custa muito caro manter essa rede de ATMs, né? Se mais pessoas quiserem usar, não tem nenhum sentido você fazer uma outra rede dessa. Inclusive, nós estamos consolidando, né, os bancos. Antigamente, a gente tinha, você vai aí num shopping, tinha 5, 6 ATMs, um do lado do outro, um do Bradesco, outro do Itaú, outro do Santander, do Banco do Brasil. Os bancos criaram uma empresa chamada TecBan e agora, nos locais públicos, quem coloca isso é a TecBan. Essa rede tem que estar aberta para as fintechs, para as fintechs usarem. Mas tem um custo de manter isso. Né? Mas ainda não usar o dinheiro em papel moeda. Hein? Não usar o papel moeda, acho que é uma alternativa muito melhor. Essa é uma alternativa melhor. Essa é uma alternativa melhor e tem o nosso apoio integral. Nós vamos falar mais à frente aqui sobre o sistema de pagamentos que nós estamos fazendo, de pagamentos instantâneos, que vai ficar pronto no final desse ano. Mas é uma transição, demora. O ideal seria fazer isso, né? Mas o dinheiro ainda é muito utilizado no Brasil. Mas eu só estou dando um exemplo que você pediu, né? Bom, então isso estava falando sobre lá o free ride, né? A arbitragem regulatória é um pouco mais perigosa. A arbitragem regulatória é quando você tem 2 grupos de empresas que operam no mesmo mercado, oferecem os mesmos produtos e serviços, mas um grupo é submetido a normas legais e regulamentares que são muito diferentes em pontos que são essenciais do negócio do outro grupo, né? Então, se o free riding leva ao investimento ser degradado, a arbitragem regulatória pode gerar eventuais crises bancárias, né? É lógico que você não precisa tratar todo mundo igual. No próprio setor bancário, o Banco Central divide os bancos por categoria de risco, então tem 5 categorias de risco, tem o S1, que são os 5 maiores bancos, e aí eles têm uma regulação muito mais estrita, muito mais exigente. Depois tem o S2, que é o grupo... Mas todos têm alguma regulação. Então, tem sentido de você ter uma regulação, não nos pontos essenciais, como eu falei, né? Então, vou passar aqui. Então, assim, somos 100% a favor de mais competição. A competição que beneficia a sociedade é a competição que decorre de fortalezas intrínsecas de cada empresa. O sujeito descobriu uma maneira melhor de fazer uma determinada coisa, uma maneira mais eficiente, uma maneira menos custosa. O sujeito está apenas descobrindo uma oportunidade de pegar uma carona. O free ride é o cara que pega a carona. Por isso que eu dei o exemplo ali do carro, né? Ou então está só explorando um nicho regulatório ali que você tem uma oportunidade de arbitragem. Essa parece que dá um bom resultado no curto prazo, mas às vezes dá muito problema no longo prazo. Eu vou falar aqui agora sobre a pergunta aqui de 2 inovações que são importantes, que nós estamos trabalhando aqui no nosso setor. Uma é pagamentos instantâneos e a outra é o Open Bank. Então, vou falar isso, dar esses 2 exemplos aqui antes de terminar. Então, nós temos atualmente no Brasil um sistema de pagamentos rápidos, que é? São os TEDs e os DOCs. É um pagamento que é feito num período que varia de 2 horas a 1 dia. Foi esse o sistema que foi montado na década de 2000, que na época era um sistema muito avançado, mas ele tem uma série de limitações. Primeiro, só funciona de segunda a sexta-feira, só funciona no horário bancário e só funciona entre bancos, né? Então, nós estamos trabalhando em conjunto com o Banco Central num sistema de pagamentos instantâneos, no qual o dinheiro vai ser transferido em 10 segundos. Esse é o tempo que nós estamos planejando de fazer a transação. Vai funcionar 24 horas por dia, vai funcionar 365 dias por ano, e isso vai acontecer mesmo que as 2 pessoas na transação, né, o pagador e o recebedor,
tenham contas em bancos diferentes ou em instituições de pagamento diferentes, tenham cartões de créditos de bandeira diferente ou de débito, um é Visa, o outro é Mastercard, o outro é Elo, né? Tenham os telefones celulares de companhias diferentes. O sistema é desenhado para funcionar abrangendo todo esse conjunto num prazo de 10 segundos. Né? Então, se eu estou num táxi, faço o pagamento ali para o motorista do táxi, ele tem que receber para abrir a porta para eu sair do táxi. Essa aqui é a ideia, né? Então, o dinheiro muda de mão simultaneamente numa transação. Né? E se nós queremos substituir o dinheiro, nós temos que dar a esse novo meio de pagamento a instantaneidade do dinheiro. E temos que dar também a aceitação geral, que todas as propriedades que o dinheiro tem, esse sistema vai ter que ter. Né? Então, o sistema está sendo montado, já vem sendo discutido há algum tempo entre os bancos e o Banco Central. Ele vai utilizar uma base de endereços comum, né? Então, porque você precisa saber do endereço para você mandar uma coisa, então ele vai utilizar uma base de endereço comum e vai também utilizar uma central única de liquidação dos pagamentos e recebimentos. Né? Então, vão operar esse sistema os bancos e todas as instituições de pagamento que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Mas todas as outras empresas do Brasil vão poder também participar por meio de um acordo bilateral, ou com o banco ou com uma instituição de pagamentos. Né? E os pagamentos vão ser irrevogáveis. Uma vez que a transação é feita, não tem jeito de voltar para trás. Né? Então, cada cliente vai poder decidir qual é o aliás, né? O nome pelo qual, a maneira pela qual ele quer ser reconhecido nessa base. Né? Então, eu tenho lá, o meu nome é Murilo Portugal Filho, o meu aliás pode ser o meu CPF, pode ser o meu número do telefone, meu telefone celular, ou vai poder ser, né, ou o meu CPF, ou o meu número do telefone celular, ou o meu e-mail. E aí cada cliente escolhe o seu, mas uma vez que ele escolheu, o pagamento só vai ser feito através daquele aliás, né, que vai estar aí conectado com uma conta bancária, em algum lugar onde o dinheiro vai cair, vai ser depositado, ou com um cartão de crédito, ou com um cartão de débito e tal. Né? Então, cada um desses tipos de endereço, né, esses aliases, cada um desses tipos de aliases, né, eles têm vantagens e têm desvantagens. E a gente discutiu muito se devia ter uma coisa comum que todo mundo usasse, ou se devia ter coisas diferentes. Por exemplo, o CPF ele tem uma durabilidade grande, ninguém troca de CPF, né? A não ser uns casos tem gente aí. Que tem vários. Tem gente que tem vários, mas não é o. Nós estamos falando aqui das coisas que são legalmente permitidas, né? Então ele dura, mas nem todas as pessoas têm CPF, né? Então ele tem essa vantagem de que ele está unicamente identificado com uma pessoa, mas nem todos têm aquilo. E talvez as pessoas menos bancarizadas não tenham e tal. Telefone celular, todo mundo tem, mas troca muito rápido de número. O e-mail é a mesma coisa. Né? Então, mas não tem jeito, você tem que ter alguma forma de identificação. Então, esse sistema tem ali o cronograma ali embaixo, vai chamar PIX, né? Tem o cronograma ali embaixo, esse cronograma se refere a esse ano, de quando ele vai entrar em operação. Então, a gente já vem discutindo há muito tempo isso com o Banco Central. Nós estamos agora numa fase de testes de conectividade. O Banco Central vai colocar a regulação desse sistema em consulta pública e depois vai ter um período de homologação. E a ideia é que o sistema vai entrar no ar gradualmente, em fases, a partir de novembro. Quando ele entrar no ar, você não vai conseguir fazer todas as operações imediatamente. A gente vai aumentando aos poucos. Né? Então, possivelmente, a primeira coisa que vai ser substituída é o TED e o DOC, porque ninguém vai mais querer fazer TED e DOC. Né? Depois, eu acho que o cartão de débito vai ser a segunda coisa que vai ser substituída.
não vai ser obrigatória. Lógico, quem quiser continuar tendo o seu cartão de débito vai poder, né? O cartão de crédito, a nossa avaliação é que talvez demore um pouco mais, porque o cartão de crédito tem uma outra funcionalidade, ele é um meio de pagamento. Aliás, os brasileiros, 75% do uso do cartão de crédito no Brasil é só como um meio de pagamento. Mas ele é também um instrumento de conceder crédito. Então, 25% das pessoas não pagam a fatura no fim do mês, e aí por isso ele é um pouco mais difícil de ser substituído, porque ele tem uma outra funcionalidade, que além de fazer o pagamento, dá o crédito, né? E esse sistema, nós achamos que ele vai dar um benefício muito grande para todos, os bancos e as fintechs e as empresas não financeiras e também os consumidores, né? Para os bancos e para as fintechs vai ter uma redução dos custos envolvidos com os pagamentos em dinheiro, que, como eu falei, é muito grande esse custo. Vai ter uma simplificação dos processos, vai gerar mais informações sobre o hábito das pessoas e dos clientes, possivelmente novas fontes de receita. Os clientes eles vão ter acesso às transferências e os recebimentos o tempo todo, né, 24 horas por dia, todos os dias do ano, em real time. Eles vão se beneficiar de não ter que carregar dinheiro vivo, vão poder ter mais informação, mais controle sobre as suas despesas, né? Eu acho que vai permitir também uma maior inclusão financeira de pessoas que atualmente ou ainda não participam do sistema financeiro ou participam de uma maneira limitada, poder participar mais, né? E as empresas não financeiras vão ter acesso instantâneo ao produto das vendas, né? Então, esse acho que vai ser em 5 minutos. Eu vou tentar correr aqui. A outra coisa que eu não vou conseguir, mas eu vou tentar correr aqui. A outra coisa aqui é o sistema de Open Bank, né? Então, os boletos, nós já fizemos uma mudança grande, né, que foi a nova plataforma de cobrança, né? Mas você vai poder ser substituído também, né? A nova plataforma de cobrança que foi feita foi centralizar os boletos num lugar só, foi para evitar fraudes. Esse foi o objetivo principal, porque o código de barras, né, era fraudado. Então, você lia ali o boleto, que você estava pagando uma pessoa, no código de barras estava escrito um outro. Então, a pessoa pagava achando que estava pagando para um e o dinheiro caía na conta de outro, né? Então, o que a gente fez? Todos os boletos têm que ser registrados e esse código de barras está num registro central. Quando o cara vai com o boleto no caixa, ele passa ali, o caixa comunica com o registro centralizado, vê se aquele boleto é verdadeiro e se o endereço está certo ou não. Mas vai poder ser substituído também, né? Bom, a outra inovação que eu queria mencionar é a questão do sistema de banco aberto, o Open Bank, né? Qual é a ideia aqui? É que os clientes possam autorizar terceiros a ter acesso às suas informações bancárias, seja para oferecer novos serviços ao cliente, ou seja para realizar serviços em nome do próprio cliente. Então, por exemplo, iniciar um pagamento, um terceiro iniciar um pagamento na minha conta bancária, com a minha autorização, para mandar, então, o pagamento na hora ali, sacar o dinheiro e fazer o pagamento imediatamente, com a autorização do cliente, né? Então, a expectativa é que isso vai estimular a competição, né? E vai gerar tarifas mais baratas e tal. O princípio é de que os dados pertencem ao cliente e em relação a esses dados, o cliente pode decidir o que ele quer compartilhar ou não. Há uma discussão, né, de quais são os dados que pertencem ao cliente, né? Por exemplo, todos os dados transacionais, depósitos, retiradas, empréstimos que ele tomou, pagamentos que ele fez para amortizar, todas as transações, o volume de depósito que ele tem, é do cliente, pertence ao cliente. Agora, existem dados sobre o cliente. Por exemplo, um limite de crédito que o banco faz para mim. Diz, olha, Murilo, você tem aqui um limite de crédito de R$25 mil no seu cheque especial. Isso é um dado do cliente
ou é um dado do banco, né? É lógico que o cliente ele vai receber esse limite, vai poder discutir o limite, vai poder transferir o limite para quem ele quiser, ou informar o limite para quem ele quiser. Mas será que os bancos devem ser obrigados, por uma decisão do cliente, de também informar esse limite para os outros? Porque isso já é uma informação proprietária, né? É uma elaboração de dados brutos que custou alguma coisa para fazer e que, se você fizer isso, pode ser um caso de free riding que eu mencionei antes, e pode também gerar efeitos assim, não muito favoráveis, porque, por exemplo, se um banco que tem credibilidade dá um limite para mim, né? As outras pessoas que não vão fazer o estudo, se esse banco deu o limite, esse cara, eu vou dar também esse mesmo limite para ele, aí dá. Aí, de repente, vai aumentar demais o crédito para mim, tem um monte de gente, aí o banco retira, aí os outros vão saber também que retirou, aí todo mundo vai retirar, ou vai dar crédito para mim ao mesmo tempo, ou vai retirar crédito para mim ao mesmo tempo, né? Bom, então essas são discussões que existem aqui. Esse sistema de Open Bank, ele começou na Grã-Bretanha, lá os grandes bancos eles foram multados pela agência governamental lá de competição e ofereceram, em vez de pagar a multa, que era de 100 milhões de libras, fazer esse sistema de Open Bank lá. E desde que a Inglaterra começou, isso vem sendo estudado em alguns países lá da Commonwealth, Austrália, o Canadá, Nova Zelândia, e também em outros países, Singapura, Japão, México, né? E aqui no Brasil a gente está estudando também. Os Estados Unidos, que são conhecidos, né, pela sua proverbial sabedoria e rapidez, editaram uma regulamentação lá declarando que nos Estados Unidos já tem o Open Banking. Então eles não precisam fazer nada, porque lá o Open Banking já funciona. Então como é que isso vai funcionar aqui no Brasil, né? Para os bancos que estão classificados naquela categoria de S1 e S2, o Open Banking vai ser obrigatório. Então, o banco não pode dizer, eu não quero participar disso. Ele vai ser obrigado pelo Banco Central a participar disso. E para os bancos que estão na categoria S3, S4 e S5, e também para todas as fintechs e para todas as outras empresas e para todos os outros clientes, isso vai ser voluntário. A pessoa participa, se quiser ou não. O Banco Central publicou, agora, em abril do ano passado, uma consulta pública para regulamentar isso. O prazo para apresentar considerações terminou em janeiro do mês passado. A gente já apresentou, né? Então, tem uma série de pontos que estão sendo discutidos nessa regulamentação, né? Primeiro, quais os dados que vão ser transmitidos, né? Nós vamos começar com os dados de crédito, de pagamento, e investimentos vai ser num segundo momento, gestão de riqueza também vai ser num segundo momento. Tem uma série de aspectos operacionais aí em termos de governança, que vai ser uma governança tripartite, né? Divisão dos custos entre os participantes obrigatórios e os participantes que não são obrigatórios, né? Então tem uma série de temas. O cronograma, nós achamos que é praticamente muito difícil. O Banco Central quer que isso esteja pronto no fim do ano que vem. A gente acha que isso é muito difícil, né? Mas tem 3 temas que são temas assim, mais gerais que eu queria mencionar aqui, né? E que, para nós, causam alguma preocupação. Um é a questão da responsabilidade solidária e objetiva em relação ao consumidor. Então, no Brasil, nós temos um sistema de responsabilidade solidária, que foi introduzida pelo Código de Defesa do Consumidor, né? E isso significa que o consumidor pode escolher quem ele vai processar no caso de haver algum problema, ou pode processar todos solidariamente. Isso aqui é responsabilidade solidária. E responsabilidade objetiva é uma responsabilidade que é sem dolo, sem culpa nenhuma, em alguns casos, os juízes dão essa responsabilidade até sem nexo causal entre a ação que a parte teve e o resultado que foi produzido, né? Então,
há uma preocupação muito grande dos bancos, né, deles serem envolvidos numa litigância judicial por erros ou fraudes ou vazamentos de dados que venham a ser cometidos por terceiros, aos quais eles foram obrigados pela regulamentação a passar o dado e a pedido explícito do cliente, né? Então, essa é uma preocupação, porque a gente sabe que tem muitas religiões no mundo que têm aquela opção preferencial pelos pobres, mas os advogados eles têm uma opção preferencial pelos ricos. Então, quando tem uma parte que é suposta rico numa transação, eles preferem processar aquela parte, apesar de ele não ter muita relação. O outro ponto que a gente tem preocupação é com uma questão da reciprocidade, né? Então, os bancos, claro que... e a questão dos custos também, né? Então, os bancos gostariam de, assim como há o Open Banking, que houvesse o Open Social Media, que houvesse o Open tudo, talvez, né? Então, que os outros setores fossem obrigados também a compartilhar com os bancos as informações que eles têm e que seriam muito importantes para melhorar a competição, melhorar os serviços e que os outros setores têm e que os bancos não têm, né? E a terceira grande questão ali é a questão da precificação e dos custos, né? Porque é lógico, né, e é amplamente aceito por todo mundo e pelos bancos, que os dados pertencem aos clientes. Então, você não pode cobrar o valor econômico de um dado que não é seu, pertence ao cliente. Mas o que acontece é que existem custos na manutenção segura do dado e existem custos na transmissão segura do dado, né? E esses custos têm que ser pagos por alguém, né? Então, é um exemplo, né, que às vezes eu dei lá no Congresso, né, para explicar. Não, mas o dado é do cliente, como é que ele vai pagar? Alguém vai pagar sobre isso? Não é o cliente que vai pagar quem está recebendo esse dado, né? Então, eu dei o exemplo do cofre que a minha avó tinha no banco para guardar as joias dela. As joias eram dela, e nunca ninguém disputou isso. Mas ela também nunca disputou que o cofre era um serviço que o banco fornecia a ela, que ela tinha que pagar pelo cofre. Se ela pedisse para o banco, olha, transfere as minhas joias dessa cidade para tal, em segurança, porque eu mudei para lá, ela tinha que pagar isso também. Então, essa que é a discussão que existe, né? Além disso, se vai haver um volume de consultas gratuitas, que o cliente certamente vai poder fazer sempre, né? Mas os terceiros interessados vai haver um conjunto de consultas gratuitas, mas se não houver um limite para consultas gratuitas, o que vai acontecer, né? Milhares de robôs vão consultar centenas de milhares de contas, minuto a minuto, num dia só. E isso vai, possivelmente, bloquear o sistema de conta corrente que os bancos funcionam, né? O exemplo a gente já está tendo na Inglaterra. A Inglaterra é o único país onde já funciona o Open Banking. Lá, apesar de ser um país super bancarizado, tem 66 milhões de habitantes, até agora só 400 mil pessoas aderiram ao Open Banking na Inglaterra. E essas 400 mil pessoas geraram, no mês retrasado, 280 milhões de consultas a respeito dos dados dela, porque é tudo de graça lá. Curiosidade, então, né? Então, esse é um ponto muito, muito importante, né? Eu ia deixar aqui... mas eu... Porque foi estabelecido assim. Hein? Mas lá não tem o mesmo problema de custo? Não, tem o custo. Os bancos estão pagando. Eles levaram uma multa. Não, nem só o cliente não vai pagar nunca. Nem aqui o cliente vai pagar. Mas o cara que consulta, esse é o que deveria pagar, né? Eu já esgotei aqui... Só um último ponto. O Nubank fez um cálculo desse custo de consulta e ele é uma microfração de centavos. Uhum. Só uma observação. Multiplicado, evidentemente, por 280 milhões num mês, representa... Eu estou querendo ir para frente aqui, mas estou indo para trás. Representa alguma coisa. Mas nós gostaríamos de ver esse... Não sei, agora não sei como é que eu faço aqui para voltar para lá. Mas eu tinha ainda uns 2 slides que eu queria apresentar, mas eu
fico aqui a seu critério, né, que é a pergunta... Eu queria dar espaço para as pessoas perguntarem. Vamos passar. Também. As fintechs vão substituir os bancos ou não? Então, esse era o último ponto que eu ia mencionar, mas eu vou parar aqui. Não. Então. Esse ponto é bastante provocativo. Né? Vai, devo ir? Então, tem 2 slides mais. Então, esse sistema aqui bancário, né, ele surgiu e vem evoluindo para tentar resolver problemas práticos que impedem que os fundos fluam com certa facilidade dos emprestadores para os tomadores. Então, tem uma série de problemas e tem algumas soluções que foram criadas para resolver esses problemas. Então, quais são os problemas? Assimetria de informação, custos de contratação e custos de monitoramento muito grandes, né? Duration mismatch, né? Quer dizer, você toma emprestado curto e empresta longo, e isso envolve os riscos. A alavancagem, que é um outro problema, né? Porque os bancos, eles emprestam o dinheiro dos outros, né? Não é o dinheiro deles que eles emprestam. O banco empresta de 10 a 20 vezes o seu próprio capital. Então, ele está emprestando o dinheiro dos outros, além e garantindo esses empréstimos com o capital que ele tem. Mas o capital só garante 10% dos empréstimos. Aqui no Brasil, é mais ou menos isso, né? Então, pode haver crises bancárias, né, por causa de assimetria de informação, né? Tem os problemas clássicos lá da seleção adversa, que é você recusar uma pessoa que você não deveria ter recusado, ou aceitar uma pessoa que você não deveria ter aceito. Tem os problemas de risco moral, que é a pessoa mudar o seu comportamento usual depois que ela assina um contrato, né, os riscos da alavancagem. Então, isso tudo levou a crises bancárias frequentes. Aí, para resolver o problema dessas crises bancárias, foi criado o Banco Central, que é uma instituição que empresta a qualquer banco que seja solvente, mas seja ilíquido, a uma taxa punitiva, né? Então, isso diminuiu um pouco as crises bancárias. Mas aí surgiu um outro problema, que é o risco moral dos próprios banqueiros. Então, alguns banqueiros abusavam muito disso, né? Pessoal, já que tem alguém que está me garantindo aqui, eu vou tocar pau na máquina, se der algum problema, eu vou lá e peço dinheiro ao Banco Central. Então, para evitar o risco moral dos banqueiros, aí foi criado todo um sistema de regulação prudencial, que o Banco Central faz para os bancos, né, que controla, tem de supervisão bancária. Todos os grandes bancos têm funcionários permanentes do Banco Central dentro do banco e poderes muito extensos de acabar com o banco, né, de resolver o banco, que chama, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o patrimônio pessoal do controlador do banco e dos diretores executivos vai para cima da mesa se der um problema. É lógico que se ele tiver alguma coisa escondida na Suíça, em algum outro lugar, que ninguém sabe, quando for descoberto, vai. Mas essa é a regra que existe no Brasil e não tem em nenhum outro lugar. Então, os bancos surgiram para resolver esse tipo de problema, né? Já vem evoluindo há muito tempo, né? O shadow banking não é uma ameaça nova para os bancos, né? Nos anos 70, por exemplo, lá nos Estados Unidos, surgiram os fundos mútuos, surgiram as sociedades de empréstimo e poupança, né? Na época achava que eles vão substituir os bancos. Acabou dando uma crise lá nos anos 80, os bancos continuam lá, né? No ano 2000, na década de 2000, grandes empresas industriais e empresas comerciais tentaram obter licenças bancárias, fazer atividade bancária. Os bancos continuam. Agora são as big techs e são as fintechs, né? Então, eu acho que a resposta... Tem lá a pergunta, né? Será que as fintechs e as big techs vão substituir os bancos? Eu acho que a resposta a isso aí depende da tecnologia, né? Então, será que a tecnologia vai conseguir resolver todos esses problemas que eu mencionei aqui, de assimetria de informação, de altos custos de contratação, de custos de monitoramento da situação financeira do cliente, que se está piorando, se está melhorando, monitoramento dos projetos que tomam empréstimo, que estão em execução, para saber se eles vão bem ou vão mal, né?
os riscos que são inerentes a essa transformação dos prazos, né, de você tomar emprestado curto e emprestar longo, né? Então, se todo mundo for pedir o dinheiro ao mesmo tempo, a gente sabe que o dinheiro não tem, né? Os riscos da alavancagem, de você vai emprestar várias vezes o seu capital. Então, se a resposta for sim a essa pergunta, né, aí nós vamos poder, possivelmente, não precisar mais de emprestador de última instância e de Banco Central. Nós talvez não vamos precisar mais de uma regulação prudencial detalhada, como nós temos agora, né? Não vamos precisar ter esses amplos poderes de supervisão que os agentes públicos têm. E tudo isso vai permitir, sem que isso agrave o risco de crises financeiras, né? Porque todas essas coisas foram montadas em razão do risco de crise financeira. Então, se a evolução tecnológica enorme que nós estamos vendo resolver esses problemas e permitir desmontar esse arcabouço de Banco Central, de regulação prudencial, de supervisão financeira e tal, aí eu acho que, nesse caso, os bancos vão virar fintech, né? Se a resposta for não, né, se as fintechs não conseguirem tornar a alavancagem mais segura do que os bancos tornam, se elas não conseguirem tornar mais segura a transformação de maturidade curta em longo, né, e os prazos, né, aí possivelmente a regulação não vai poder ser eliminada, a supervisão também não vai poder ser eliminada, né? E aí as fintechs que crescerem acima de um determinado patamar e começarem a oferecer um risco sistêmico, elas vão ter que virar banco, né? A gente sabe que o mundo não é assim tão maniqueísta, com sims e nãos tão claros, né? Então, talvez a evolução mais provável seja alguma coisa que a gente já está vendo aqui, né, que é uma situação intermediária. Alguns desses problemas são resolvidos e outros não. E aí os bancos vão evoluir cada vez mais no uso de tecnologia, as fintechs vão também evoluir em algumas práticas que precisam ser adotadas. Aí talvez a gente vai ter uma coisa que, por falta de um menor nome, eu chamei aqui de Bantex, né? Então, eu queria terminar aqui minha apresentação com uma pergunta, né? Eu vou usar aqui uma frase de um grande escritor americano, Mark Twain, que em 1867 ele estava visitando Londres e um jornal publicou uma notícia que ele tinha morrido. E aí ele fez o comentário dizendo: eu acho que I think the news about my death are greatly exaggerated. Então, será que as notícias a respeito da morte dos bancos também estão altamente exageradas? Deixo essa pergunta aqui para a gente discutir. Muito obrigado aí a todos. Muito bom.